Olá, meu nome é Thiago Chaves e vou fazer a apresentação do trabalho de previsão de tempestades geomagnéticas G1 utilizando o LSTM com atenção. Esse projeto é parte da disciplina de Aprendizado de Máquina para Séries Temporais da USP e os integrantes são Thiago Chaves Bezerra Rocha, Jorge Dário Soares Angulo e Rafaela de Oliveira. Primeiro, eu vou começar falando das tempestades geomagnéticas. O objetivo desse projeto vai ser utilizar técnicas de aprendizado de máquina para prever essas tempestades. Então, eu vou começar contextualizando sobre essas tempestades. Em 1989, aconteceu um caso muito famoso de tempestade geomagnética no Canadá. Basicamente, teve um grande blackout, as pessoas ficaram sem energia. E tudo isso aconteceu por causa que o campo magnético da Terra foi perturbado pelas partículas que saíram do Sol. Então, basicamente, foi uma tempestade geomagnética. Então, a previsão dessas tempestades geomagnéticas é muito importante, principalmente para as empresas de telecomunicação, de energia elétrica. Elas dependem muito dessas previsões, justamente porque se acontece uma tempestade geomagnética, pode acontecer do serviço deles ficarem fora do ar e etc. Então é bem importante para essas empresas. O que é uma tempestade geomagnética? Basicamente, uma tempestade geomagnética pode ser causada por diversos fatores, mas basicamente ela acontece quando as partículas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra. E aí acontecem algumas perturbações e pode causar alguns falhas de comunicação, pode acontecer dano a satélites, riscos para redes elétricas. Então é bem conveniente ter uma precisão exata desses eventos. Vou falar agora do índice Kp. Esse índice ele é uma das propriedades que está relacionada com a ocorrência desses eventos geomagnéticos, né? Ele mede a intensidade da atividade geomagnética. Se ele for muito alto, ele indica que vai ter tempestades, e aí pode ter vários tipos de tempestade, tem várias categorias, tem a G0, tem a G1, tem a G2. Dependendo do Kp, ele vai entrar numa classificação diferente. A G0 é normal, a G1 é uma tempestade pequena, a G2 é moderada, a G3 já é severa, entendeu? Vai aumentando. Quanto maior o Kp, pior é a tempestade. E esse índice Kp a gente vai usar bastante no nosso trabalho. Tá. O objetivo desse projeto basicamente é testar a utilidade de técnicas de aprendizado de máquina na previsão dessas tempestades geomagnéticas, né? Então, a gente escolheu usar as redes neurais LSTM com atenção para fazer esse projeto. Embora tivesse outros, também tem os Transformers, que são bem conhecidos, bem poderosos também, mas as redes neurais LSTM são mais simples, mas também são interessantes. O que são, né, as redes neurais LSTM? Elas são basicamente um tipo de rede neural recorrente, RNN, só que elas são mais apropriadas para lidar com essas séries temporais, porque as RNNs tradicionais geralmente têm problema com explosão de gradiente, elas não são tão adequadas para lidar com dados temporais, assim. Já as LSTMs, elas têm um mecanismo que elas conseguem guardar informações importantes ao longo da série temporal, porque o que elas fazem? Basicamente, elas processam as entradas e enquanto ela vai processando as entradas, ela vai atualizando os nós. E aí, quando cada entrada sequencial que acontece vai atualizando os nós. Então, ela consegue armazenar um resultado, digamos assim, acumulado nas séries temporais. Então, um pouco mais adequado para lidar com esse tipo de dado, né? As LSTMs. O mecanismo de atenção também já é bastante conhecido aí e ele permite que o modelo foque em partes relevantes da entrada, né, ao tomar decisões. No caso específico desse projeto, a gente vai usar o mecanismo da atenção para
atribuir pesos nas janelas temporais, nas partes de tempo, porque o LSTM ele vai ter uma dificuldade de lidar com essa sequência temporal muito longa. Então, a gente vai usar o mecanismo da atenção para diminuir o escopo, assim, para fazer o LSTM focar onde importa, onde importa, que é antes de uma tempestade geomagnética, próximo a uma tempestade geomagnética, basicamente isso. Então, a camada foi projetada para atribuir pesos a diferentes partes da sequência, destacando mais intervalos de tempos e variáveis eram mais relevantes para prever a região. Então, é isso, tá ligado? Ela vai ter que ter um peso maior nas partes que são mais relevantes, né? Que estão mais próximas da tempestade G1. Porque, na verdade, nesse projeto a gente focou muito no G1, né? A gente só está tentando prever as tempestades G1, que são tempestades mais fracas, mas ainda assim são relevantes. A atenção, a gente vai implementar a atenção como uma pontuação para cada tempo. E aí, no final, vai combinar o vetor de pontuação da atenção com a saída da LSTM, e aí a gente vai conseguir fazer a previsão final. É basicamente assim que a gente implementou. A gente fez uma classificação binária também de eventos, então só tem 2 tipos de eventos que a gente dividiu, também para simplificar. A base de dados que a gente utilizou nesse projeto foi um dataset contendo mais ou menos os 9.000 registros, 35 colunas, com vários dados climáticos, vários dados geomagnéticos também, incluindo pressão de fluxo, temperatura do plasma do vento solar, índice Kp, proton flux, além de outros identificadores de tempo, né, que não necessariamente têm a ver com clima e geomagnetismo. Quando a gente foi fazer a exploração dos dados, a gente teve uma dificuldadezinha por causa da inconsistência dos dados. Tinha alguns registros faltando, tinha alguns dados inconsistentes, então a gente acabou tendo que limpar um pouco desses dados para poder prosseguir com a nossa análise. Depois que a gente limpou os dados, a gente começou a procurar correlações entre as outras propriedades e o índice Kp. Porque, como eu já expliquei, né, o índice Kp, ele tem uma forma... Ele basicamente é o que indica a tempestade geomagnética. Então, se tem uma propriedade que está muito relacionada com o índice Kp, significa que essa propriedade provavelmente é boa para a gente olhar para ela para prever as tempestades geomagnéticas. E aí a gente realizou essa análise, fez essas correlações, e a maioria das propriedades não estava muito relacionada com Kp, mas teve 2 que se destacaram, que foi a pressão de fluxo e a temperatura do plasma do vento solar. A gente acabou criando um indicador combinado das duas para fazer uma análise melhor e dividir em 2 classes, né? Que é o que eu falei, a gente classe G1 e não G1. Então a gente dividiu ou é uma tempestade do tipo G1 ou é não G1. É meio limitado porque existem vários tipos de classes e a gente só botou G1 e não G1, mas foi o jeito que a gente conseguiu, né? Dentro da simplicidade do projeto. Aqui os gráficos do comportamento das propriedades mais relevantes, das propriedades que se destacaram, né? Pressão de fluxo e a temperatura do plasma do vento solar. E o Kp, ó, a gente vê que claramente tem uma correlação, uns picos na ocorrência das tempestades tipo G1 com essas propriedades. Aqui o indicador combinado que a gente fez, multiplicando a pressão e o plasma, né? Aí deu esse gráfico aqui também, que dá para ver que tem uma correlação. Tá. Tendo as classes definidas e as propriedades também, as propriedades importantes, né, definidas para utilizar, a gente foi para a aplicação do modelo. A gente fez a aplicação do modelo LSTM sozinho, sem nada, só ele. E depois a gente foi implementando mais coisas em cima dele. Até também para a gente poder ir comparando
para ter essa base de comparação e tudo mais. A gente aplicou o modelo LSTM e acabou que ele não teve um desempenho tão bom assim. Ele não conseguiu correlacionar as variáveis e tudo mais, porque a sequência temporal era muito grande. Então, as abordagens que a gente encontrou foi dividir esse tempo em janelas temporais menores para melhorar o modelo, já que sequências temporais longas são mais difíceis, né, de trabalhar. E botou o mecanismo também da atenção para destacar os momentos temporais mais importantes. No caso do treinamento, né? Depois que a gente implementou o modelo, a gente foi treinando para ir testando, para ver se estava funcionando, se estava tudo certo. A gente dividiu a base de dados em dados de treino e teste, na proporção de 70 para 30, 70 treino, 30 teste. E utilizou o otimizador Adam também. A gente acabou tendo que também desenvolver uma função de perda, porque o que acontece? A nossa série temporal era muito desbalanceada, porque a maioria do tempo não tem tempestade geomagnética, a maioria do tempo tá tranquilo, tá G0, sem tempestade. E aí, uma fração muito pequena do tempo acontece uma tempestade. Então, na série temporal, era coisa tipo assim, 1%, menos de 2% dos dados correspondiam à classe G1. Então, era muito desbalanceado. A gente teve que fazer essa função de perda para conseguir ter algum resultado positivo. Então, a gente fez essa função de perda, a gente colocou mais peso nos erros da classe G1, e aí isso melhorou muito. A gente conseguiu ter um resultado aceitável. Resultado bom, na verdade. Refinamento de features, a gente colocou só as variáveis mais relevantes, né, que a gente encontrou com aquela correlação com KP e tal. A gente fez o indicador combinado e aí a gente colocou só essas features também para melhorar também a acurácia do modelo, né, para ele prestar atenção no que realmente importa. E depois de testar vários parâmetros, a gente chegou à conclusão que era melhor o 64 para as unidades LSTM e 30 horas para o tamanho da janela temporal. Aqui é a matriz de confusão. Ó, dá para ver que os resultados foram bons, ó, muitos acertos. A maioria dos erros era com valores de entradas assim, intermediários. Então, podia ser um problema na base de dados ou mesmo uma limitação do modelo. Os resultados. A precisão do modelo no conjunto de testes foi de 94%, com um recal de 99% para a classe G1. Então foi um bom resultado, uma boa precisão. A matriz de confusão revelou uma alta taxa de acertos. A camada de atenção, né, conseguiu realmente destacar os momentos que deveria destacar, que eram os momentos que precediam os eventos G1, as tempestades geomagnéticas tipo G1. Mostrou boa capacidade de generalização para a classe G1, né? Mesmo com um dataset muito desbalanceado, a gente conseguiu fazer essa combinação de pesos e funcionou. Então foi bom. A simplificação, isso aqui a gente conseguiu um bom resultado com poucas features, né? Tipo, a gente simplificou as features e mesmo assim conseguiu um bom resultado. Ok, agora os pontos negativos, né? A gente só conseguiu fazer duas classes. A gente só conseguiu dividir em G1 e não G1. Na prática, isso não é muito interessante porque tem vários tipos de tempestades e é bom saber a intensidade da tempestade. Não é suficiente saber só se é G1 ou não G1. Então, na prática, isso não é tão aplicável assim, mas é isso. Outro ponto importante, a gente teve que fazer muito, a gente teve que limpar os dados, a gente teve que ir atrás das features mais importantes, então a gente teve que fazer todo um trabalho antes de rodar o modelo, então também teve esse ponto negativo, digamos assim. Para trabalhos futuros, a gente poderia tentar mudar a abordagem, ao invés de usar LSTM, a gente usar os transformers, que é muito mais poderoso, né, para lidar com séries temporais, provavelmente teria um resultado melhor.
A gente poderia tentar analisar outras variáveis, porque a gente analisou só as duas que a gente achou que era mais importante, né, pelas análises que a gente fez, mas a gente podia tentar com outras variáveis também, poderia, para ver o que que dá. Seria interessante. Testar o modelo em outros fluxos de dados de tempo real. Desenvolvimento de modelos probabilísticos para melhorar os testes e integrar o modelo em aplicações operacionais, não necessariamente relacionadas a aspectos geomagnéticos. E é isso, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Tchau.